Olá, meus amores, tudo bem? Vamos estudar história, a diáspora africana. Acompanha comigo pelo seu livro nas páginas 88 até a 91. A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América e obrigados a trabalhar como escravos. Esse processo é conhecido como diáspora africana. Então, o que significa diáspora? Dispersão de um povo em consequência de preconceito, conflito ou perseguição política. Concluindo, é o deslocamento do povo africano de um lugar em direção para vários lugares. A consequência disso é o preconceito e principalmente a perseguição política. Apenas para o Brasil, entre os anos 1550 e 1850, vieram mais de 4 milhões de africanos. Por muito tempo, existiu a ideia de que a África era um continente sem diversidade étnica. O que quer dizer diversidade étnica? Quer dizer que são a construção de vários povos, ingleses, portugueses, várias línguas. Quando diz existiu a ideia, quer dizer que é algo que não é real, de que a África era um continente sem diversidade étnica. Lá, quando fala sem, eles acreditavam que lá só existiam negros. E não é verdade, porque lá tem uma diversidade étnica, de vários povos. E que os africanos que vieram para o Brasil pertenciam ao mesmo povo e não possuíam registros históricos. A África é um imenso continente que abriga diversos povos e culturas diferentes. No Brasil, os primeiros africanos vieram da região do Golfo da Guiné, onde hoje se localizam os países Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Guiné, Angola e República Democrática do Congo. Vou mostrar para vocês agora um mapa dos países da África. Eu quero que vocês observem bem nesse mapa os nomes que eu acabei de falar para vocês, que estão escritos aí no seu livro, que são os países, né, onde localizam esses países. Nessa região viviam os povos iorubás e os bantus, portanto havia e há muita diversidade, com estruturas sociais, culturais e linguísticas bastante diferentes uma das outras. Os reinos iorubás eram organizados em cidades com até 20 mil habitantes e tinham um comércio ativo com outros povos. Eles partilhavam costumes religiosos e culturais e falavam a mesma língua. Então, os iorubás, além deles partilharem os costumes religiosos que eles acreditavam em um deus deles, né, e culturais, que é uma cultura diferente, eles partilhavam ali, eles contribuíam um com o outro, uma cultura diferente da outra, e falavam a mesma língua. Tudo isso quer dizer que eles falavam a mesma língua, mas tinham costumes diferentes. E também eles tinham um comércio ativo, quer dizer, que é um comércio bom, que vendiam várias coisas, que com os outros povos eles faziam vendas, trocas com outros tipos de povos, não somente com o mesmo povo, que é o iorubás. Então eles tinham contatos com outros povos, com outras culturas diferentes. Já os reinos bantus eram divididos em províncias administradas por chefes escolhidos pelo rei. Então o rei, ele escolhiam chefes para administrar. Então eles escolhiam, né, como eram divididas as províncias, eles escolhiam que cada província deverá ter um chefe. A exemplo do reino do Congo, onde o rei governava junto a um conselho de nobres. Os membros do conselho, eles exerciam diversas atividades, como a de fiscal,
a de coletor de impostos, eles cobravam impostos, né? Eles fiscalizavam. Também vieram para o Brasil pessoas de outros povos, como os malês, que eram da cultura islâmica. A cultura islâmica é uma cultura caracterizada pela religião fundada por Maomé, que tem como base o livro sagrado do Corão. Quem era o Maomé? Um líder religioso. E a Bíblia deles era o Corão. Ao chegarem no Brasil, as pessoas desse grupo, eram separados, escravizados e vendidos como mercadoria. Então, os negros eram separados, escravizados e eram vistos como mercadoria. Além disso, eles tinham que viver em um lugar desconhecido, com pessoas que não falavam sua língua e tinham hábitos e costumes diferentes. Então, era bem difícil para esse povo africano. Agora eu quero que você imagina, você em um lugar que ninguém fala a sua língua, tem hábitos e costumes diferentes, come comidas diferentes, forma de viver, forma de expressar. Como você se sentiria? Ruim, desprezado. É a forma que os africanos sentiam. Então, existia muito preconceito nessa época. Hoje já não tem tanto, mas ainda tem. Algumas pessoas ainda têm preconceitos com o povo africano, com o povo negro. Eles são pessoas normais como nós. Nós devemos respeitá-los. Mas naquela época, eles visavam bastante o lucro, Eles viam os escravos negros africanos como escravos para trabalhar sem nenhuma remuneração. Vamos agora para a página 89 do seu livro. Vamos responder às atividades. Antes, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo, respondesse e depois voltasse para poder corrigir, tá bom? Então, número 1. Explica o que foi a diáspora africana. Qual foi a causa desse movimento? Agora dá uma pausa e responda. Pronto? Então dá um play e vamos fazer a correção. Foi a migração forçada de povos africanos para a América, entre os anos 1550 e 1850. A causa da dispersão de africanos foi a vinda forçada pelos mercadores de escravos. Número 2. Por muito tempo, afirmou-se que os africanos que vieram para o Novo Mundo pertenciam a um mesmo povo. Explique por que essa afirmativa está errada. Dá uma pausa no vídeo e explica por que essa afirmativa está errada. Pronto? Agora vamos corrigir? Porque a África é um continente enorme que possui diferentes povos e culturas. Apenas para o Brasil vieram muitos grupos culturais. Os mais numerosos foram os bantus, os malês e os iorubás. Número 3. A imagem ao lado é de uma festa regional muito comum no Brasil, a congada. Você conhece ou já participou dessa festa? Pesquise em livros, sites e revistas e responda às questões. Observe bem nessa figura, esta imagem do lado. É a congada. Agora eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo para você fazer uma pesquisa na internet, em sites, sobre a congada e respondesse a letra A. A letra A fala assim: quais são as características dessa festa? O que são características? As qualidades. O que acontece nessa festa? Ok? Prontinho? Vamos corrigir? Os grupos escolhem um rei e uma rainha para a festa. Fazem cortejos e danças. Na letra B. Em quais estados do Brasil ela acontece? Dá uma pausa e faz a pesquisa. Pronto. Vamos corrigir quais são esses estados? Então, olha aqui comigo. Em vários estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará e outros. Letra C. Qual é a relação dessa festa com a cultura dos povos africanos
que vieram para o Brasil? Dá uma pausa e faça a pesquisa. Pronto. Vamos corrigir o que você já fez? A congada é uma referência à festa de coroação dos reis no Congo e tem influência dos povos bantus que vieram para o Brasil. Amores, agora vamos para a página 90, que iremos estudar sobre o contato entre africanos e europeus. Vários mercadores europeus se interessavam em comprar e vender produtos na África. Eles levavam diversas mercadorias para ser comercializadas com os povos africanos, como os tecidos da Índia, armas de fogo, bebidas e cavalos. Em contrapartida, eles buscavam na África ouro, marfim e africanos para serem vendidos como escravos. Então, os mercadores levavam diversas mercadorias para ser comercializadas, mas eles também queriam em troca o ouro, o marfim e os africanos para serem vendidos como escravos. O trabalho escravo, além de não ser remunerado, não é livre. Quer dizer que eles trabalhavam sem receber algo em troca, pois o escravizado é considerado propriedade de quem o comprou e não pode escolher mudar de dono. A escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus. Em algumas regiões da Europa, como na Itália e na Grécia, a escravidão também já havia sido praticada. Na África, na maioria das vezes, uma pessoa poderia tornar-se escrava ao ser capturada como prisioneira durante uma guerra, ao não pagar dívidas ou ao cometer um crime. A compra e a venda dos escravos não eram frequentes. A chegada dos europeus modificou a prática de escravidão, transformando-a em uma atividade comercial de compra e venda de humanos. Então, com a chegada dos europeus, os negros africanos começaram a ser comercializados, vendidos e comprados também. Como o comércio de escravos era uma atividade muito lucrativa, comerciantes africanos e portugueses passaram a capturar pessoas para serem vendidas como escravas da América. No momento em que eram comprados na África, eles examinavam o corpo para avaliar as condições de saúde dos escravos. Eles analisavam tudo, os dentes, o corpo, para ver se tinha bastante saúde, se era bem forte. Depois, eles eram embarcados nos navios negreiros, em direção à América, onde trabalhariam nas grandes fazendas, nas condições de propriedade de fazendeiros, sendo escravos. As condições desses navios eram péssimas. Os africanos capturados viajavam amontoados, todos juntinhos, em porões baixos e abafados, onde mal poderiam ficar em pé. Eram mal alimentados e recebiam castigos. Muitos não suportavam e adoeciam e morriam durante essa viagem. Vamos agora para atividades do seu livro na página 91. Número 4. Sobre o comércio entre europeus e africanos, responda. Letra A. O que os europeus buscavam na África? Agora dá uma pausa no vídeo e responda. Depois você volta para fazer a correção. Ok? Vamos então corrigir? Então eles buscavam ouro, marfim e africanos, que eram vendidos como escravos. Letra B. Que produtos os europeus levavam para ser comercializados na África? Dá uma pausa e responda. Vamos corrigir? Tecidos, cavalos, armas de fogo e bebidas. Número 5. Como era a escravidão na África? Letra A. Antes da chegada dos europeus. Dá uma pausa no vídeo e responda. Pronto? Vamos corrigir? As pessoas eram escravizadas em guerras, por dívida ou por cometerem crimes, mas eram raras as vendas de escravos.
Letra B. Depois da chegada dos europeus? Dá uma pausa, responda. Pronto? Então vamos corrigir? A venda de escravos tornou-se um comércio muito lucrativo. Com isso, muitos africanos passaram a ser perseguidos e caçados para ser vendidos na América. Número 6. Observe a imagem e descreva as condições de viagem nos navios negreiros. Olhe bem essa imagem que está aí no seu livro. Responda. Dá uma pausa no vídeo e responda. Pronto? Vamos corrigir? Observaram bem essa imagem? O que está acontecendo nessa imagem? O que ela nos mostra? Vamos ver? As condições eram péssimas. Os africanos viajavam amontoados nos abafados porões dos navios, sem condições de higiene e com alimentação precária. Muitos recebiam castigos físicos, adoeciam e morriam durante a viagem. Amores, terminamos. Tchau, tchau e até a próxima.